E para que eu consiga desenhar as curvas de nível com um pouco mais de facilidade, basta que eu clique sobre o meu elemento, pronto. Elemento selecionado, abriu a aba modificar. Basta clicar aqui em adicionar pontos. E agora nós vamos adicionar pontos. Uma sugestão importante é que vocês não adicionem muitos pontos. Vão adicionando pontos onde eu tenho próximo, onde a curva de nível pega o meu terreno, tá? Pontos aonde o CAPS está implantado, estacionamento no início e no final. E talvez um pouco mais para fazer o contorno, considerando que a rua ela está seguindo essa curva de nível. Então eu vou começar, por exemplo, aqui, ó. Como aqui é -2, o nosso macete principal é esse. Aqui do lado superior direito, eu tenho dois pontos. Ao longo da superfície e o absoluto. Quando eu clico em absoluto e digito aqui -2 e dou um Enter, todos os pontos que eu colocar sempre vão estar caindo no -2. Quando eu seleciono ao longo da superfície, ele vai fazendo uma interpolação. Então, se eu for ou coloco a opção ao longo da superfície, coloco o -2 e dou um Enter, clico no primeiro ponto é -2, o outro vai ficar -1,5, o outro vai ficar -1,40, ele vai interpolando aqueles pontos. E como eu estou criando a curva de nível de maneira manual, eu sempre vou usar o comando absoluto, -2 e Enter. Feito isso, ó, eu venho aqui, suponha que a minha rua ela está começando aqui, ó, um pouco para cima do meu terreno. Mesmo que tenha aparecendo aqui para vocês -1,97, 2, não se preocupa com isso. Se você usou o comando absoluto, tudo onde você clicar vai cair no -2. Então eu venho, clico aqui, vou clicando aqui, clico nesse ponto do terreno, venho aqui, ó, eu vou fazer vários contornos, ó, o CAPS está pegando aqui e eu vou seguir e vou rodando aqui o scroll do mouse, ó, para eu ter uma visão geral, ó. Tô pegando todo esse -2, ó. Ele passa por aqui, vem para cá nesse ponto, termina aqui, ó, e eu pego mais um ponto aqui e mais um aqui para ficar bem completo, ó. Eu comecei a dar forma para ele. Só que, ó, é importante a gente tomar bastante cuidado para ver se a gente não tá pegando a linha errada. Então eu tô fazendo esse caminho aqui, ó. Vê, ó, tá certo? Tá certo, ó. -2. Os outros fica mais fácil porque você vai se orientando. Se você for seguindo para cá, então, ó, o -1, ó, é aqui, -1, -1. Eu vou me baseando nesse ponto, ó. Eu já fiz, ó. -1, -1, ó. -1. Só que olha bem, o que eu acabei de fazer aqui se eu for clicando? Tá virando tudo -2. Eu não configurei lá em absoluto -1. Então eu tenho que ir tomando cuidado nesses detalhes. Então tem duas formas. Ou eu apago esses pontos de novo e refaço eles, ou eu dou um ESC só, tá? Se você der duas vezes o ESC, você saiu do modo de edição. Aí você clica novamente nele e vem aqui em modificar elementos. E aí eu faria assim, ó, eu pego esses elementos aqui, ó, vou segurando o Ctrl, que eu já tinha colocado eles, ó, e eu venho aqui e coloco do lado superior direito, eu jogo -1 e dou um Enter. Pronto, ó. Se eu der um ESC só, ou dois, eu clico, modificar, ó, perceba que agora tá tudo aqui no -1. Então vamos agora adicionar todos os pontos fazendo o contorno do -1. Eu venho em adicionar pontos, seleciono -1, dou o Enter e continuo o meu processo aqui, ó. -1. A mesma coisa agora eu vou fazer para o 0. Como que eu faço? Eu dou um ESC, adicionar pontos, clico 0, dou Enter e vou pegando todos os pontos 0, ó. 0, 0, 0. Aqui ela mudou de concavidade, ó. Todos esses pontos aqui, 0 e 0. Fácil, né? Vamos fazer agora para o 1. Eu venho aqui, ó, dou um ESC, adicionar pontos, coloco o número 1, dou um Enter e faço. Ó, o 1 começa mais ou menos aqui. Eu posso pegar esse ponto, posso pegar esse, esse e aqui também. Também não precisa seguir exatamente o modelo que eu faço. Você pode, por exemplo, se você quiser, você dá um ESC aqui, ó, e aí você clica em adicionar pontos e adiciona aqui, ó, esse, só fazendo contorno, ó, para você entender que existem várias maneiras, certo? Agora dá um outro ESC, ó, aqui é -1. Opa, desculpa, aqui é 1. Aqui seria 2. Eu clico, ponho 2. Eu clico aqui, ponho 3. Eu clico aqui, ponho 4. Perceba que eu tenho várias maneiras de trabalhar, ó. Só que essa curva aqui é a 4. Essa curva não chega a ser a 5.
Então é como se esse ponto que eu resolvi colocar aqui fosse um 4,5, ó. Certo? Outra coisa, vamos então continuar no processo antigo. Eu vou dar um ESC, vou clicar no meu objeto, vou adicionar pontos, e agora eu vou fazer o caminho do 2. Então eu clico aqui, 2, Enter. O caminho do 2, ó, ele vem para cá, mudança aqui, e aqui eu já coloquei. Agora a mesma coisa, dou um ESC, adicionar pontos, 3. Mesma coisa, ó, o 3 ele faz esse caminho aqui. 3, 3 e 3. Dou um ESC. Agora eu vou pegar o 4, mesmo caminho. Eu venho aqui novamente, ó, adicionar ponto, clico aqui, dou um 4, Enter. 4, aqui já está 4, aqui está o 4,5, ESC, e aqui o 5. Vamos supor que por algum motivo você queira pegar um pedaço dessa rua aqui, a Mauri, tá? Basta você selecionar o seu terreno e aqui na opção editar croquis, você clica nele e aumenta, ó. Você pode fazer esse caminho aqui, ó. Aumentou o terreno, dá um Enter. Pronto, ó. E aí você pode criar ruas. Mas na próxima aula eu vou ensinar depois para vocês a editar as faixas de nível e perceba que quando eu aumentei, eu meio que perdi o meu papel vegetal, que é o meu DWG, que está na parte de baixo. Eu consigo corrigir isso. Basta que eu venha aqui embaixo no modo de visualização, em vez de manter linha oculta, eu coloco estrutura de arame. Perceba que agora eu consigo ter uma visão melhor. Tá? Só que eu gosto de usar o linha oculta porque ele deixa com que o meu vegetal fique um pouco mais escuro na hora da edição e aí eu consigo enxergar melhor. Mas dá para oscilar entre os dois. E aqui, só para a gente finalizar essa aula do terreno, ó, eu vou clicar sobre o terreno de novo, vou usar a opção modificar elementos, ó, e eu vou continuar aqui, se você observar, essa linha 2, que é onde está a rua. Tá vendo? Aqui está 1, aqui está 2. Só que a rua aqui parece que ela está vindo para cá, então eu vou apagar esse ponto. Aqui o 1 parece que está certo. E esse ponto aqui que está como 3, também vou apagar ele. Eu vou seguir o 2, esse caminho do mouse aqui. Então eu vou adicionar pontos, vou selecionar 2, vou dar um Enter e eu faço esse caminho, ó. Clico aqui e clico aqui. Agora dou um ESC, adicionar pontos, vou colocar o 3, dou um Enter. Repara que, ó, o 3 ele vem para cá e vem para cá e eu tenho. Você pode ver que agora, ó, eu tenho aqui 1, 2, dou um ESC. Aqui eu tenho o 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, e aí eles estão acompanhando a curva de nível. Se você observar isso no 3D, ó, nosso terreno está dessa forma aqui. Ficou lindo, né, pessoal? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês como a gente começa a implantar o nosso platô. E aí a gente volta um pouquinho naquela primeira aula, quando eu começo a comentar com vocês a importância de eu analisar aonde é a melhor posição do nosso platô econômico.